sou o Juliano, eu trabalho aqui no Solo Sagrado de Guarapiranga, na parte da agricultura natural. Hoje nós estamos no sítio Casa Grande, que faz parte do Solo Sagrado, e aqui a gente desenvolve a produção de mudas. Então eu vou apresentar um pouco do trabalho que a gente faz aqui para vocês que ainda não conhecem. O setor de produção de mudas é o início de tudo. É onde tudo começa, desde a semente até o transplantio. E tudo que a gente produz aqui é levado lá para o refeitório do solo. Então a gente faz uma programação de quanto a gente utiliza por mês para poder fazer a semeadura. Essa bandeja aqui, por exemplo, são 128 plantas que a gente faz a semeadura. E uma dificuldade que acredito que muitos encontram para produzir a sua muda em casa é a dificuldade de encontrar um material que possa estar se utilizando aí dentro dos ensinamentos de Meishu Sama, dentro da agricultura natural. Aqui no começo a gente tinha uma dificuldade também de conseguir essa produção, de ter umas mudas uniformes que conseguisse levar para o campo. A gente começou a fazer uma compostagem de uma terra vegetal comum, adicionando uma matéria vegetal. Aqui nós utilizamos o capim napier, porque a gente tem uma área, tem a facilidade para cultivo e também para colheita, mas eu sempre falo para as pessoas que busquem um material na sua região. Talvez vai ter uma planta, um outro capim que é típico da região, então vocês podem estar utilizando para poder fazer a sua muda, a sua compostagem. Aqui eu tenho essa terra compostada que já foi preparada, passou por um período de 70 dias, descansando, os micro-organismos fazendo a sua atividade aqui. Depois eu passei por uma peneira para poder ficar mais fino. Então vocês podem ver que é um solo que já está mais fino. Então para a semeadura eu não posso colocar um solo grosseiro, com muito torrão, porque a semente não vai conseguir germinar. Então a importância desse material estar bem fino. Aqui no meio a gente utiliza o plant bokashi, que é um substrato pronto que a Korin produz, que é essa embalagem aqui do lado. Se eu quiser plantar somente nesse aqui, eu posso plantar, tá bom? É só umedecer e fazer a semeadura na bandeja ou no potinho, no recipiente que vocês tiverem. E aqui a gente tem a fibra de coco, que a gente também consegue essa fibra dessa forma, que ela está bem fina, então já é própria para semeadura. E o objetivo dela é, com a junção desses materiais, vai deixar o substrato mais leve. Porque mesmo se eu usar uma terra compostada com bastante matéria orgânica, quando eu coloco na bandeja e irrigo, ela vai compactar. Então a fibra de coco vai deixar mais aerada esse solo, mais solto. Eu junto esses três. A proporção que a gente utiliza atualmente, a gente está colocando 4 partes de terra, 2 de plant bokashi e 8 partes iguais, de fibra de coco. A gente umedece e vai virar esse substrato aqui, já pronto e umedecido, já preparado para semeadura. Então nosso trabalho aqui é muito voltado também para se tornar um modelo de agricultura para os praticantes do horta em casa e também para agricultores que buscam um material, que possam buscar um material na sua própria propriedade também. Eu vou fazer aqui para vocês, só para demonstrar. Aqui a gente umedeceu, mas a quantidade de água vocês vão sentir, dependendo do material, quantidade de material que vocês vão ter. Aqui eu vou colocar um pouco com essa vasilha, mas pode ser com regador. Pode misturar com a mão, pode misturar bem esse solo, para chegar numa umidade aproximadamente aí de 70%. Vocês vão sentir, quando vocês apertarem esse substrato, ele vai formar um montinho na mão, que depois esse monte se dissolve. Aqui eu vou colocar só na bandeja, só para vocês verem.
fazer os berços, aqui como é uma bandeja já de produção, quem não tiver, lógico, vai fazer com o dedo. O berço é aproximadamente de 1 centímetro a profundidade. Aqui a gente faz, como é uma quantidade grande que a gente faz a semeadura, a gente tem esse marcador aqui, onde a gente coloca aqui na bandeja e faz essa marcação. Aí agora é só proceder à semeadura. Então, atualmente, né, nós utilizamos as sementes da Coren também. Então aqui a gente tem uma alface vera, por exemplo. A gente coloca 3 sementes. Quando você sabe a taxa de germinação, que está bem, então você pode utilizar só uma. Mas a gente sempre orienta a colocar 3, porque às vezes pelo menos uma vai germinar. E se a pessoa coloca só uma, acaba se frustrando, aquela semente que ele semeou não germinou. E as sementes, eu falo para as pessoas, talvez, dependendo da região onde moram, não conseguem encontrar com facilidade ainda as sementes da Coren, né? Se por acaso não tiver o acesso, podem utilizar sementes sem tratamentos. Existe aí no mercado algumas marcas que é sem tratamento, e aqui a gente também utiliza quando não consegue, a gente não consegue 100% ainda da Coren, então vocês podem estar utilizando também. Só para não ficar preso, eu não vou praticar agricultura natural porque eu não consigo encontrar semente natural ou orgânica. Não. Então, até o momento, se não consegue, comece com outra. Com sentimento, com sonho de que possa se expandir cada vez mais e consiga ter o acesso a essas outras sementes também. Aqui, só para exemplificar, essa bandeja aqui, ela já está com 30 dias. Então, da semeadura para a idade do transplantio, são aproximadamente em 25 a 30 dias. Essa bandeja vai ficar dentro da estufa. Depois a gente vai mostrar para vocês também. Aqui esse torrão, ele já está desenvolvido. Então, podem ver as raízes da planta aqui. Então eu consigo tirar com facilidade aqui da bandeja sem desmanchar. E algo que eu sempre aplico, que eu aprendi aqui também, com esse trabalho da semeadura, é um ensinamento que me chama, que é intitulado Aguardar o Tempo Certo. Então, a gente vê que Deus, ou a grande natureza, tem ou age de tudo tem o seu tempo, desde a semeadura até o transplantio. Então aqui a gente faz a semeadura hoje, daqui 30 dias que essa planta vai estar pronta para o transplantio no campo. Então sempre para testar a nossa paciência também, essa nossa observação da natureza, que não é no momento ou como nós gostaríamos, não é para hoje. Então a gente tem que aguardar para poder conseguir, ou que a planta também consiga desenvolver bem. Agora a gente vai fazer a semeadura aqui da alface. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Que a semente da alface, ela é bem pequenininha. Então se vocês já testaram essa semente e sabem que somente uma vai germinar, então vocês colocam só uma no berço. Mas caso é uma semente que está há muito tempo, que vocês conseguiram ou compraram, vocês podem estar colocando 3 sementes, e se germinar as 3 sementes, vocês vão ter que fazer o desbaste, que é retirar 2 e deixar somente uma. Agora aqui a gente fecha, coloca uma camada de substrato por cima, para poder cobrir. E agora a gente vai lá para a estufa, onde estão as outras bandejas, e a gente vai mostrar todo o processo de cuidado também delas até o período do transplantio. Agora aqui a gente está dentro da estufa, onde a gente coloca todas as bandejas, onde a gente guarda elas aí aproximadamente, que elas ficam aqui de 25 a 30 dias. Essa estufa, ela é protegida, então agora no inverno, por exemplo,
que está frio, a gente desce as cortinas plásticas das laterais e à noite mantém uma temperatura mais amena aqui. Então a gente consegue auxiliar o desenvolvimento da planta. E nessa idade eu considero elas como criança, como bebê, que precisa de cuidados aí. Essa bancada aqui foi a última que foi semeada, então tem aproximadamente 3 dias de semeadura. A semente leva em média 7 dias para germinar. Aqui a gente tem até, dá para visualizar algumas que já germinaram. Por exemplo, aqui a rúcula. A rúcula com 5 dias ela já germinou. Então por isso que a gente consegue visualizar que ela já conseguiu sair aí alcançar a superfície. E tem algumas, essa daqui é a salsa. A salsa ela demora aí 10 dias até 12, 13 dias para começar a germinação. Então a semeadura é feita semanalmente, de acordo com o campo também. Se precisa de 1000 mudas, então tem que fazer semeadura de 1000 mudas por semana. E a gente tem várias bancadas com várias idades, até chegar à idade que vai para o campo, que é o período aí de transplantio. Essa daqui tem 2 semanas de germinação. Essa aqui do meu lado esquerdo já tem 3 semanas que foi feita a semeadura. E essa daqui já está com 4 semanas, que é a idade média que elas vão para o campo. Então esse é o período que elas ficam aqui aproximadamente. Então mesmo tendo várias culturas, né, que a gente planta, aqui a gente tem várias alfaces, tem escarola, tem almeirão, tem alguns temperos. Estão prontos já para ir para o campo e lá serem cultivados e depois serem levados lá para o refeitório para ser preparado aí as refeições. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz o preparo do substrato para plantio em vaso. Aqui a gente utiliza folhas, todas as folhas que são varridas lá do solo. Então se alguém já dedicou alguma vez varrendo lá as folhas, então a gente aproveita essas folhas para fazer o nosso composto aqui. Essas aqui são as folhas. Então tem vários tipos de folhas aqui, como todos sabem. Existem várias árvores ou tipos de árvores, então aqui a gente tem uma mistura de todas essas folhas. E essa aqui é uma terra vegetal que a gente reaproveita, já vem há alguns anos reaproveitando, que são de descarte de vaso ou restos de cultura, e a gente faz essa mistura com as folhas. Então aqui a gente faz a proporção de 50%, 50% de folha e 50% de terra. Então serve também para exemplo para vocês, caso tenha só um tipo de folha, tem alguma árvore específica na região de vocês, ou até mesmo no quintal, vocês podem utilizar essas folhas para fazer o preparo de vaso. O que acontece muito quando a gente não coloca bastante matéria orgânica, esse solo fica ressecado, fica compactado. Talvez alguém já tenha passado por isso. Então quando colocando essa mistura de folhas, esse solo vai ficar mais solto e a drenagem também vai ser melhor. Aqui eu coloquei já no vaso essa mistura, para vocês, só para exemplificar. Então já está misturado e é só fazer o plantio. Então eu vou plantar uma alface aqui. Então a gente faz o berço, a profundidade para poder cobrir o torrão aqui da nossa alface. Só colocar um pouco de terra em volta e apertar levemente e está pronto. A nossa alface já está plantada. Então aqui a gente vai levar ela depois para as estufas, onde está
sendo armazenado todos os vasos para ser cuidado, irrigado, o pessoal fazer a manutenção, até o dia da exposição, onde a gente vai montar, que vai transportar todos esses vasos para lá. Então aqui, essas folhas aqui já foram varridas há algum tempo, não é de agora. Então aqui já está impregnado também o sentimento de cada um que varreu essas folhas, né, com todo o sentimento lá no solo, e está sendo compartilhado agora com essa alface aqui. E na exposição também, quando verem todos os vasos plantados, vai ter um pouco aí do sentimento de cada um. Mesmo em casa, vocês vão estar participando dessa exposição, tá bom? Pessoal, agora a gente está em outra parte aqui da estufa, onde já estão sendo preparados os vasos para exposição. Muitos deles já estão prontos, já para ir para o solo, para a gente fazer a montagem. A gente começou a fazer essa preparação há alguns meses atrás, desde a semeadura que eu mostrei para vocês. Então aqui algumas culturas levam até 120 dias para poder chegar ao tempo da colheita. Então teve algum tempo aí para a gente poder estar cuidando. E cada vaso, todo ano que a gente prepara, a gente pensa, e as pessoas que dedicam também nessa preparação, eu sempre falo para poder colocar em todo o sentimento delas na preparação desse vaso, para que as outras pessoas, quando observarem, possam receber todo esse sentimento que a pessoa impregnou nesse vaso, pensando na felicidade dela. E eu queria deixar um ensinamento que me chama, que é intitulado A Felicidade, que o nosso trabalho realizado aqui, eu acho que assim, o maior prazer em dedicar esse trabalho aqui na agricultura natural realmente é esse, de fazer as pessoas felizes através da agricultura natural. E esses 7 anos que eu venho dedicando aqui nesse local, pude vivenciar já várias emoções, alegrias, felicidade através das pessoas que vêm para cá dedicar com a gente, tanto na preparação do culto e também durante o ano todo. Então todo o nosso trabalho é para vocês, para que vocês sintam essa felicidade e esse carinho nosso. E eu gostaria de deixar uma prática como preparação para o culto da agricultura que está se aproximando. Então mesmo vocês aí em casa, que tem um vasinho, que tem alguma planta que estão cuidando, eu gostaria que cuidassem da rega, da irrigação desses vasinhos, irrigando essa planta com novos sentimentos, com sentimento de carinho. Só cuidado para não encharcar ela, tá? Com muito carinho, com muito sentimento, para não afogar a planta. Então, de ter esse cuidado, de ver se ela está bem, como que ela está, se ela está seca ou não, se ela está murcha ou não, e olhar com carinho para a nossa família. Como que está meus familiares à minha volta? Será que eles estão murchos também? Será que eu preciso irrigar um pouco esse meu familiar, colocando dando um pouco de sentimento, de carinho, de amor, igual eu estou aprendendo aí com a minha planta? Então fica uma tarefa aí para vocês praticarem até o dia do culto, tá bom? E eu gostaria também de convidá-los para o culto. Dia 2 de agosto, a partir das 8 horas, vai começar a transmissão. A nossa exposição vai ser preparada com muito carinho e vocês vão poder apreciar aí da casa de vocês. Então eu aguardo vocês dia 2 de agosto, no Solo Sagrado de Guarapiranga. Quero ver todo mundo aqui, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima.
chamo Gustavo, faço parte da Secretaria da Agricultura Natural e acredito que vocês acabaram de assistir todo o trabalho que o Juliano vem desenvolvendo através do viveiro de mudas aqui do Solo Sagrado. A Igreja Messiânica, através do Solo Sagrado, tem o objetivo de mostrar à agricultura o sentimento com que Meixo Sama, né, desenvolveu e fundou e criou a agricultura natural para nós membros messiânicos, né? Então, a gente aqui da equipe, né, da Secretaria da Agricultura, a gente faz esse trabalho focado nos ensinamentos de Meixo Sama. E o que Meixo Sama nos deixou relacionado à agricultura natural? Primeiro, observar a natureza. Então, quando Meixo Sama criou a agricultura natural, através do poema, quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida, na verdade, ele nos deixou ali o início da agricultura natural. Esse poema é que ele é motriz do nosso trabalho aqui. Então, observando a mata, quando uma folha seca ela cai, ela começa a se decompor, e essa decomposição dessas folhas acabam se tornando nutrientes para esta mesma árvore. Então, esse é o ciclo da natureza. E nós tentamos, aqui, com empenho e afinco, com bastante esforço, fazer com que seja praticada a agricultura natural, né, de Meixo Sama. E, para isso, a gente também busca evitar o máximo possível a compactação do solo. Por isso que vocês viram hoje o trabalho com essa máquina. Ele é um trator de pequeno porte para evitar a compactação. Além disso, temos outras ferramentas também que se aproximam do que Meixo Sama nos deixou, que são ferramentas que ela evita de fazer o revolvimento excessivo do solo. Então, Meixo Sama, ele fala sobre principalmente o desenvolvimento radicular de todas as plantas. O desenvolvimento radicular, ele é muito importante para o desenvolvimento e o sucesso nas colheitas. Então tem esse tipo de ferramenta aqui, é um afofador. Então, toda vida que a gente vai fazer um canteiro, a gente utiliza essa ferramenta aqui. Ela tem a capacidade de mais ou menos uns 40 centímetros a 50 centímetros de profundidade, né? Com o peso do próprio corpo, a gente pisa e acaba apenas afofando. A ideia aqui não é oxigenar, não é que o oxigênio chegue às raízes, mas que ela quebre a camada mais compactada e que as raízes sintam facilidade de penetrar o máximo possível. Às vezes, um técnico, ele fala que o solo é pobre, mas por muitas vezes é o impedimento físico, é o desenvolvimento mínimo das raízes que fazem os agricultores não terem sucesso. Então aqui, visando, né, que as plantas cresçam e possam se tornarem saudáveis, o principal da agricultura natural é o cuidado, é o carinho e o amor à condição do solo. É o solo que é o grande produtor da agricultura natural. Às vezes o agricultor até brinca, não, sou eu o produtor, mas na verdade é o solo que é o grande ator, né, principal desse teatro divino, né? Nós temos que ter a gratidão e é essa forma que nós encontramos. Evitar a compactação, tornar o solo limpo e puro, baseado nos ensinamentos de Meixo Sama. É assim que nós buscamos cultivar e dividir as nossas experiências, né, com todos que vêm aqui. A segunda etapa, após passar o afofador e vir com a máquina encanteirando, a gente vai rastelar, né, para retirar alguns torrões e até mesmo algumas plantas espontâneas que possam atrapalhar ou infestar o canteiro, né? E na sequência de trabalho, a gente tem esse gabarito. Esse gabarito é para a gente conseguir plantar com eficiência e não ficar perdendo tempo onde é que vai transplantar a muda. Uma vez feita a marcação, né, a gente vai identificando onde estão os berços e vai fazendo o transplantio das mudas, dando um pequeno apertão. Depois de fazer o preparo do solo, marcação e transplantio das mudas, a gente faz a utilização do capim napier. O capim é uma forragem que dá para o gado, mas no caso esse capim ele é triturado e a gente utiliza ele como cobertura. A função desse capim é guardar a umidade
evitar com que o mato cresça e tornar o solo fofo o máximo possível. Também ele diminui a compactação pela chuva, então é só vantagens você fazer a aplicação da palhada. A ideia aqui não é que a palha ela seja um adubo para as plantas, mas que ela funcione como escrito no ensinamento, que seja como uma folha que cai e ela possa cobrir, né, todo o solo, guardando a sua vida, a sua vitalidade. Então essa é a intenção dessa palhada, fazer a cobertura do solo e evitar o máximo possível de deixar o solo nu, exposto ao sol. Nós estamos ainda no sítio Casa Grande, porém aqui é o setor na estufa de produção. Aqui é uma área bastante especial. Eu mostrei a parte externa, né? A gente está buscando fazer esse trabalho baseado no ensinamento de Meiji Sama, mas aqui é um local especial onde já fazem 5 anos que a gente está utilizando essas ferramentas, né, e buscando afofar o solo o máximo possível. Além das qualidades das verduras, né, das alfaces, dos almeirões, né, sem a adição de nenhum adubo químico, né, sem a adição de nenhum composto, apenas trabalhando com as folhagens, essa capacidade de fazer manifestar a força do solo. E uma forma de nós observarmos